Bom, então, esse projeto, ele é um dos que eu oriento, então eu queria muito que ele apresentasse, porque ele que é o aluno de iniciação científica, ele é do ensino médio, mas ele também mora na zona rural, então pode ter problema com conexão, e agora ele está falando aqui que é o microfone. Mas enfim, a gente tem um clube do livro científico que faz parte do laboratório STEAMmaker, que foi uma ação que a gente começou no campus Seabra, e aí a gente é daqui da Bahia, comecei no campus Seabra, que fica na região da Chapada Diamantina, mas eu vim, pedir remoção, eu vim para Salvador, então agora ele meio que ficou nas redes sociais e tem pessoas de vários IFES. Ele tinha organizado a apresentação para começar pela introdução e já a justificativa, os objetivos e a metodologia, e depois seguir para os resultados e conclusão. Joelson, quando você conseguir ligar o microfone, você já pode falar, pode me interromper, tá? Mas pelo tempo eu vou continuar aqui. Então, não é de se espantar que a leitura é algo que a gente tem que incentivar, mas ao mesmo tempo é uma das práticas que acaba não sendo muito comum na nossa cultura. Então, muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade em manter o hábito da leitura, e que é fundamental para contextualizar e manter a interdisciplinaridade dentro das áreas da ciência e principalmente da física, quando a gente pensa, né, nas ciências exatas, tem essa dificuldade com a leitura. Daí a gente buscou observar como que um clube do livro científico voltado para a divulgação científica pode contribuir para essa aproximação entre as ciências e também para, em termos de investigação, observar o interesse da leitura e das obras, por obras de divulgação científica, observando também a aproximação do conhecimento científico para os alunos de ensino médio, a partir de alguns livros que são bem conhecidos. Os encontros, eles acontecem online, através do Meet, e a gente mantém um grupo no WhatsApp para se comunicar ao longo do mês, e o encontro é sempre na última semana do mês, geralmente na quinta-feira, e tem a duração de 1 hora. E aí, para levantamento de dados, além da fala dos alunos durante os encontros, a gente aplica alguns questionários do Google Forms, onde eles podem apontar se eles leram a obra completamente, se eles gostaram de algo específico, citação, e também destacar conteúdos específicos da ciência, e aí geralmente a gente coloca livros que também tenham conteúdo da física, porque eu sou dessa área. E também escolhemos livros de ficção científica, porque a gente percebe que se for um livro muito de conteúdo, os alunos, os participantes, né, porque não necessariamente são alunos do campus Seabra, eles não têm tanto interesse, então a gente meio que tenta mesclar o tipo de livro. Nessa coluna, nesse quadro, a gente tem listado os livros, e aí são clássicos que acho que vocês devem conhecer, como A Máquina do Tempo, Uma Breve História do Tempo, E Se, Respostas Científicas para Perguntas Absurdas, Alice no País do Quanto, que já foi mencionado aqui, um clássico que é O Pequeno Príncipe, mas apesar de ser um livro bastante conhecido na área da literatura em geral, mas a gente consegue extrair também conceitos da ciência, né, de um modo geral. Isaac Newton e sua maçã, Zero Infinito, Cosmos, As Cientistas, Por Dentro do Átomo, Como Dialogar com o Negacionista, História das Coisas Pretas, Quantic Love, e o último que vai acontecer, o encontro na próxima quinta, é o Pálido Ponto Azul. Então foram 14 encontros, e como eu falei, geralmente a gente faz um form para poder observar o comportamento e a aceitação dos participantes. Hoje temos 72 participantes ativos nos encontros, esse número varia bastante, chega em torno de 20, mas no WhatsApp sempre tem algum feedback em relação à leitura, consegui ler ou não, por conta de várias questões. De um modo geral, a gente percebe que teve esse despertar para a leitura, como eu falei, tem um fluxo no encontro, não tanto. Não, a gente não percebe essa presença, mas no WhatsApp as pessoas elas sempre dão esse feedback, se conseguiram ou não ler. E aí também, como tem sempre em torno de 15, 20 pessoas no encontro, a gente considera que já é algo positivo, por ser difícil atrair os estudantes para ler literaturas que envolvam as ciências. Aí também percebemos que os estudantes eles começam a entender alguns assuntos e curiosidades da ciência, e também tem sempre uma reflexão sobre
é o papel da sociedade e essa relação intrínseca que existe com a própria ciência. Desses formulários, né, que a gente pede para os participantes preencherem, a gente traz de um mais recente, do livro Por Dentro do Átomo. Tivemos a participação de 17 pessoas no encontro, dos quais 3 eram do ensino fundamental, 7 do ensino médio e 6 do superior. E não conta as pessoas que fazem a mediação, que sou eu, mais 2 professores de física e o Joelson. Então, nesse encontro, né, teríamos 21 pessoas. E quando a gente pergunta se eles leram a obra, completamente leram apenas 4, parcialmente 7, não leu, mas pretende ler 2 e não pretende ler 3. E aí esse que não pretende ler, a gente observa que o livro Por Dentro do Átomo, ele é um livro que discute detalhes da estrutura atômica. Então, nesse caso, não é um livro que atrai bastante os leitores. Em relação à aprendizado e curiosidade, quando a gente traz algo mais específico sobre a aplicação desse conteúdo, os alunos eles destacam que não sabem o que é, por exemplo, o que seria o quark, um tipo, né, de partícula, eles não sabem, ou afirma que sabe quando coloca que são partículas menores que o átomo, e cita, né, elétrons, prótons, os charmes, os quarks. Por fim, a gente também observa que tem essa percepção do senso crítico, essa relação com a sociedade e uma reflexão sobre a ciência. Então, os comentários, eles sempre evidenciam que ou gostaram da leitura, ou que vê que essa visão crítica, de fato, através da leitura, ela pode ser viabilizada, e que, por exemplo, no caso dos negacionistas, eles se posicionam que é importante a educação científica, que é importante essa divulgação para tentar desmistificar algumas discussões que a gente tem percebido nos últimos tempos na sociedade. E aí, já concluindo, a gente considera que o projeto teve um papel importante, né, em despertar a leitura e o aumento de interesse dos discentes pela leitura de obras que dialogam com o conhecimento científico. Como eu falei, por exemplo, o livro do Pequeno Príncipe, quando a gente sugeriu, aí eles falaram, mas não é um clube de livro científico, então a ideia era ler livros que envolvessem ciência. E a gente foi mostrar para eles que, de fato, tem como você discutir, mesmo sendo um livro de ficção. Também houve o estabelecimento de diálogos entre os estudantes, e um outro dado que a gente considera bastante importante é o nível de formação, que ele diverge. Então, tem pessoas que têm doutorado, mas tem pessoas que estão iniciando a graduação, tem alunos do ensino médio e tem também do fundamental. Temos um estudante que está no 7º ano e ele sempre está presente, ele sempre participa. E isso é bem interessante porque, obviamente, é uma questão cultural, como eu falei no início, e também é um trabalho de formiguinha, né? A gente precisa incentivar e que só a longo prazo a gente pode realmente perceber que as pessoas têm buscado mais esse tipo de literatura. Por fim, era isso. Lamento, Joelson, não ter conseguido apresentar. Como eu disse, eu sou a professora orientadora. E aí eu fico à disposição para alguma pergunta. Obrigada, gente. Professora Rafaele, que bonita apresentação e trabalho. Joelson, teremos outra oportunidade, a gente compreende essa situação. A Joyce compartilhou aqui no chat, Rafaele, uma ideia incrível com potencial para replicar em outros contextos. Parabéns, Rafaele e Joelson. Então,